a partir do versículo 16, Marcos capítulo 1, versículo 16, diz assim o texto sagrado: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Oremos. Pai querido, que a graça do Senhor esteja sobre nós nesta hora, e que o poder do Espírito traga luz aos nossos corações, para que possamos entender a verdade da Tua palavra nas nossas vidas. Pois suplicamos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz que, nesse contexto, foi deflagrado o chamamento dos apóstolos. Os 4, né? Desses 4, tirando André, os outros 3 são os próximos de Jesus: Simão, Tiago e João. Todas as ressurreições que Jesus exerce é na presença desses 3 que ele traz. No Monte da Transfiguração, quando Jesus foi verdadeiramente transfigurado e visto a olhos nus por aqueles 3 homens, as testemunhas eram quem? Pedro, Tiago e João. Mas o texto diz para nós que Jesus saiu a caminhar pelo mar da Galileia e viu os irmãos. Quem é que estava ali? Simão e André, ou o Pedro, que Jesus o chama de Cefas depois, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Estavam eles trabalhando, estavam eles dentro de um ofício do qual era o ganha-pão, o sustento deles. Estavam eles exercendo sua profissão. Engraçado, Jesus não foi escolher ninguém que estava no templo orando naquela manhã. Jesus não estava buscando ninguém que estava sacrificando naquela manhã. Jesus não foi buscar ninguém que estava de acordo com as normas da lei daquela manhã. Mas Jesus estava pelo mar da Galileia procurando corações que fossem verdadeiramente tementes ao Senhor e que ao ouvirem do Senhor o seguiam. Pode ser que você está aqui nessa manhã, mas o seu coração não é um coração que teme ao Senhor. Como aprendemos na EBD, pode ser que o seu coração seja um coração falso, que dê falso testemunho e que viva uma falsidade. Mas a palavra do Senhor nos afirma que Jesus, caminhando pelo mar da Galileia, viu 2 homens que estavam executando o seu ofício, como desde cedo, certo, seus pais, seus familiares os conduziram àquela profissão de pescadores. Porque o próprio texto assim afirma: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar. Por quê? Porque eram pescadores. E Jesus estava procurando quem naquela manhã? Discípulos. Estava procurando quem? Pessoas que andariam com ele e propagariam a verdade dele. E essas pessoas precisavam ser pessoas habilitadas ao quê? Ao ofício, à obra, ao serviço, ao compromisso. E Jesus, quando passa pelo mar da Galileia, não apenas vê a exteriorização do serviço daqueles 2 irmãos, mas vê o compromisso que eles têm internamente, porque Jesus consegue ver muito mais do que nós conseguimos ver. E por ver o ofício e bem desempenhado deles, que o ofício deles era o quê? Ser um pescador. Jesus então os chama, e o texto de Mateus acrescenta, quando Jesus chama Pedro, e ele diz para Pedro: Pedro, não serás mais pescador de peixes, mas agora será pescador de homens. Deus, quando nos chama, Ele não chama nós para que possamos contemplar uma aberração de uma mudança extravagante. Na maioria dos chamados de Deus para a nossa vida é em cima da posição daquilo que fomos educados, em cima da educação que tivemos, em cima do conceito profissional que temos. Eu tive um chamado pastoral, mas para eu ter um chamado pastoral e ter o discernimento daquilo que Deus me chamou naquele tempo para eu ser um pastor,
de forma alguma eu tive na minha cabeça algum momento de insanidade, de dizer Deus não me chamou. Porque tive no meu coração um chamado, mas antes que eu tivesse um chamado pastoral de servir, de dar a minha vida em serviço ao Senhor, Deus tinha me dado e proporcionado também, dentro do meu ofício de serviço, honrar o nome do Senhor e ser fiel a Ele. Lá aonde eu estava exercendo a minha função de office boy, a minha função de credenciador, a minha função de vendedor, que na época se chamava assessor comercial, trabalhava numa multinacional, não é vendedor, é assessor comercial. Depois consultor de benefícios, era um cargo que tu era promovido e eles iam dando nome pro cara. Chegava um cara que tu é consultor de benefícios, e aí, coisa pra doido, ninguém nem sabe o que o cara é. Mas o importante é que ganhava mais, aí era um cargo melhor. Mas dentro daquela condição do serviço, eu tinha o meu coração e amava o Senhor, exercendo com fidelidade todas as coisas que Deus tinha dado para mim, aonde eu estava. A ponto de Deus me chamar para o seu ministério, para que eu pudesse partilhar das grandes coisas que o Senhor fez. Se... creio eu no meu coração profundamente, se Simão e André não lançassem as redes, não tivessem um coração apaixonado, não tivessem uma vida que se desdobrava para aquilo, tanto é que nós podemos ver uma das multiplicações de peixes, os apóstolos estão cansados, porque a Bíblia diz que eles ficaram a noite toda pescando e não pegaram nada. É o texto que diz isso. E aí eles estavam exaustos, cansados, e aí Jesus aparece na beira e diz, oi queridos, pegaram alguma coisa? E diz, não pegamos nada. E aí Jesus diz, lancem a rede para a direita. E aí eles, lançamos a rede, puxamos, estamos cansados a noite toda. Mas Senhor, pela tua palavra, nós lançaremos as redes. Jesus espera de nós. Não que o nosso cansaço, não que as coisas do dia a dia nos engulam, porque eles estavam cansados, o dia tinha passado, não tinham pegado nada, mas Deus tinha para eles uma palavra de despertamento. E o que eles fizeram? Sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes. E o texto sagrado diz o quê? Lançando eles a rede, não podiam mais trazê-las, tal foi a quantidade de peixes que pegaram. Deus não espera fazer um milagre na nossa vida quando nós estamos fortes. Agora eu dormi bem, estou renovado, estou tranquilo. Deus espera fazer o milagre quando a gente menos espera, quando nós estamos esgotados, quando nós já não temos mais força para lançar. Então o Senhor vem com o sobrenatural. E eles tiveram força para lançar a rede? Tiveram, mas rapidinho puxaram as redes. Ou seja, não estavam tão exaustos assim. Porque senão eu dizia, Senhor, perdemos toda a nossa força lançando rede, puxando vazio a noite toda. Agora está cheio de peixe, nós não temos mais força para tirar. A Bíblia diz que rapidamente tiraram as redes do mar, a ponto de que o barco quase foi a pique. Tiraram rapidinho. Não era para tirar rapidinho, era para demorar bastante, porque eles estavam cansados. Amado, quando Deus se revela para nós, não existe cansaço, não existe fraqueza, não existe torpor, não existe meias palavras e meias verdades. A palavra e o chamado de Deus repercute na glória do ofício do qual nós hoje exercemos. Deus não vai esperar você ficar santo. Deus não vai esperar você vir à igreja. Deus não vai esperar você ser uma pessoa melhor. Deus quer transformar num chamado a sua vida hoje. Ele não fica esperando nós ficarmos melhores. Ele não ficou esperando Pedro. Pedro, tu e seu irmão André são tão abençoados. Mas se vocês tivessem uma graduação melhor, se vocês fossem um pouquinho mais aperfeiçoados desse jeito, se vocês fossem assim assado. Não, vocês são. E assim vão continuar sendo. Vocês são e assim vão continuar sendo. Não, deixa lá. Agora começou a chegar. Quando tiver na metade do vidro, tem que desligar. Não, dá para acabar o culto sossegado com a água aí. Ela vai demorar muito, é a parte maior agora. Obrigado pelo aviso, irmão. Nós combinamos isso. Muito bem, está chegando a hora. A batata da turma está assando hoje à noite. Viu, filho? Vamos esquentar a água daqui a pouco. Muito bem, diz versículo 18. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Amado, o amor pelas coisas de Deus tem que estar muito maior ao ofício do exercício do que temos.
O amor às coisas de Deus tem que estar em primeiro lugar e tem que estar muito acima dos desejos daquilo onde nós nos sentimos plenamente realizados. Pode ser que o seu serviço você sinta realizado, e amém por isso. Mas os desejos de Deus têm que ser muito maior. A vontade de Deus tem que ser muito maior. Largando o seu ofício, largando as suas condições, largando as coisas que para trás ficaram para dizer, estamos juntos, nós vamos seguir. E o que é melhor? Versículo 19. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Você pode ver, uns estão lançando, outros estão consertando. Mas todos eles têm um chamado. Muitos estão no ofício da sua vida, na preocupação sua, mas outros estão na sua consciência, examinando, porque o pescador lá no Campeche, onde eu fui pastor, dizia, a melhor terapia para mim é sentar na minha cadeira e remendar as redes. Eu dizia, por que isso, irmão? Ele disse que na hora que eu remendo as redes, eu vejo que estrago que está lá no fundo do mar, que pode causar na próxima vez na minha pescaria. E aquilo trouxe para mim e eu trago para vocês hoje. Se você não parou para consertar as suas redes, você não sabe o estrago que o mundo lá fora tem feito. E você não consegue mais pescar peixe nenhum. Ou melhor, você não consegue mais pegar homem nenhum. Porque você não sabe, a sua rede continua sendo lançada fora, mas não está na hora de lançar rede, está na hora de reconquistá-la, está na hora de reconstruir as suas redes, está na hora de você tirar os paus, as botas, está na hora de você tirar os peixes que furaram, que arrebentaram sua rede para o lado, porque não se aproveita, está na hora de você trazer a sua rede no colo, está na hora de você costurar as suas redes. E o Senhor Jesus, quando passava, viu aqueles discípulos sentados no barco, consertando as suas redes. Deus espera que você esteja sentado nessa manhã, consertando a sua vida na presença dEle. Porque assim como eles consertaram as redes, o Senhor viu um coração disposto a ser reparador. E Deus muda a história destes, quando traz o conceito na vida deles para verdadeiramente seguirem. Eles estavam no barco sentado consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Quando nossas vidas sabem o rombo das dificuldades, quando a nossa vida sabe o tamanho dos problemas que vamos encarar pela frente, quando sabemos que nossa linha precisa ser mais grossa, porque naquele lugar onde lançamos nossas redes, os desafios são maiores, nós podemos lançar, podemos fazer a malha maior, mas certamente pegaremos os homens mais graduados e aqueles a quem o Senhor escolheu. Porque não podemos ter uma consciência de sermos apenas pescadores no ofício da nossa vida, mas precisamos ter a consciência de que somos pescadores de almas, de vidas. Mas para isso precisamos ouvir o chamado do Senhor e obedecer. Para isso precisamos entender a consciência plena da nossa vida de restauração do nosso coração. E obedecer. E obedecer com autoridade aquilo que a palavra traz para a nossa vida. Versículo 20. E logo os chamou, deixando eles no barco. Seu pai e os empregados seguiram após Jesus. Precisamos sim mudar a consciência do chamado na nossa vida. Nosso chamado às vezes é como nós falamos aqui na igreja, muito espiritual. Eu conheci um monte de gente que tem chamado espiritual para missionário em culto missionário, chamado para missões, em despertamento, começa, ele vê um vídeo de missões aqui, o cara, puxa, é verdade, eu tenho um chamado missionário, mas no dia a dia não faz missões. Me perdoe, meu amado, mas isso não é chamado missionário. Ah, pastor, precisava tanto ouvir a verdade, mas essa é a verdade, você tem um chamado, menos missionário. A pessoa que tem um chamado missionário, ela anda em missões, ela vive missões, ela pensa em missões, ela investe em missões, e ela morre por causa dessa causa. Isso é um chamado missionário. Alguém que se entrega. Quando Jesus chama esses 4 valentes, ele olhava para quem? E nós sabemos bem, Pedro anda com Jesus 3 anos. E quando é confrontado naquela fogueira, quando disseram, tu é Galileu, tu também é um deles, e Jesus estava sendo esbofeteado ali do ladinho, a Bíblia fala que Pedro chama palavrões, xinga. Seus eu não sou nada disso.
Gente, adianta andar com Jesus sem ter a percepção de verdadeiramente ser transformado com Ele? E Jesus mesmo depois, quando encontra Pedro, diz: Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, tu é ruim ainda, Pedro, já andou comigo, mas quando tu te converter, o Espírito Santo trará a tua lembrança, tudo que você tem aprendido. E eu sei disso, irmãos, porque aquela palavra que Jesus falou para Pedro foi verdade da minha vida. Minha mãe e meu pai me ensinaram as ditas palavras desde cedo, e muitas vezes não tinha paciência, achava verdadeiramente um saco ter que escutar a Bíblia, que coisa enjoada. Mas vou lhe dizer uma coisa, quando o Espírito Santo trouxe iluminação na minha mente, tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram desde pequenininho, e eu já era um velho, eu tenho na mente até hoje, porque aquilo que foi colocado lá, o Espírito ainda traz. E não há esquecimento na minha mente. Por quê? Porque aquilo passou a ser uma vida para mim. Ah, mas eu não tinha o Espírito Santo, mas eu não entendia. Mas vai falar com Pedro. Dizem que o Evangelho de Marcos, foi Marcos que escreveu, mas quem dita o Evangelho de Marcos é Pedro. Ele esqueceu de tudo, ele não era convertido quando passou por isso aqui, irmãos. Ele apenas estava convertido, o Espírito Santo não estava nele ou estava? Não, nós sabemos bem, o Espírito Santo veio na inauguração da igreja, em Atos 2, mas nós estamos vendo aqui um homem que teve o seu coração impactado pela transformação da vida de Jesus. Amado, tem pessoas que você convive, tem pessoas que você anda, e ele nunca se converteu a Jesus, mas saiba de uma coisa, quando ele se deparar com Jesus e se converter, ele vai ter uma referência. Sabe qual vai ser a referência? Vai dizer: eu conheci um servo ou uma serva de Jesus que andou comigo. Eu era contra ele, eu não era a favor, eu briguei, eu disse que ele era lunático, fanático, tudo que podia ter de ático nesse mundo. Mas hoje que eu encontrei o Senhor, eu sei que ele foi fiel a Deus. E ele vai lembrar de todas as tuas atitudes, e vai lembrar de todos os teus feitos. Por quê? Porque ele verá em você a propagação de uma justiça verdadeira. Isto é a verdade. Isto é aquilo que Deus traz para nós como uma ação verdadeira que agrada o coração do Senhor. Será que estamos dentro do nosso ofício verdadeiramente com o coração esperando o chamado de Jesus? Ou melhor, será que estamos sentados na nossa cadeira, verdadeiramente olhando para dentro de nós, restaurando as nossas redes e vendo que verdadeiramente o Senhor pode fazer grande diferença em nós? Será? Será ou será? Mas uma coisa é certa, Deus não fica esperando os nossos serás. A Bíblia diz que Ele espera a nossa atitude. E diz o texto: e logo os chamou, deixando eles o barco, seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. A opção de um chamado de Deus requer absoluta entrega, total rendição. Isso tem um preço muito alto. Como é que está o nosso ofício? No nosso serviço, no nosso ofício, fazemos tudo o que Deus determinou para que nós, como povo de Deus, o façamos? E sejamos justos em todas as nossas atitudes? Será que o nosso linguajar tem sido um linguajar verdadeiramente transparente, para que não sejamos falsos, cheios de falso testemunho? Será que nossa vida é verdadeiramente transparente ao ponto dos outros que não conhecem o Senhor saber que existe alguém justo? Hein? Será que somos? Será que podemos entender isso? Urubici, há mais ou menos 60 anos atrás, um homem faliu. O que ele fez? Ele saiu de madrugada, devendo para todo mundo. Fugiu, ele, sua esposa, se botaram tudo na carroça que ele tinha e foi embora. E a cidade ficou esperando. 5 anos depois, meu primo, que já está falecido, também faliu. E ele então pega dinheiro emprestado de um, de outro, não consegue saldar as dívidas. E ele então, sol claro, vai a todos os seus devedores e diz para eles assim: ó, eu estou me mudando. Quando eu tiver dinheiro para pagar a dívida, eu volto e vou saldá-las com vocês. E no sol mais claro do dia, 11 horas da manhã, ele bota a esposa, as 3 filhas na carroça e vai embora. Toda a cidade vê ele passando. E muitos olhavam para ele e diziam assim: era um homem tão bom. Eu acho que mesmo devendo para nós, ainda nós vamos perder.
Mas era um homem tão bom. E outros diziam, é mais um que nós vamos ficar levando prejuízo aqui. Agora virou isso, o pessoal deve e vai embora. 2 anos depois, Urubici, a sol pino, chega um homem. Chapéu, arrumado, no mesmo lugar. E então ele se encontra com a cidade. Voltou? Não. Minha esposa e minhas filhas estão muito bem. Lá em São Paulo, onde é que nós vamos morar agora. Mas eu trouxe todo o dinheiro necessário para pagar todas as dívidas. E aquele dia todo, ele foi em todos aqueles a quem ele devia. E ele saldou a sua dívida. Depois foi até a igreja. E junto com os irmãos da igreja, celebraram um grande culto de ação de graças ao Senhor que o tinha livrado daquela situação. De vergonha. De vergonha. Toma então o seu cavalo, monta nele e parte embora. Nunca mais aquele homem foi visto no Urubici. Mas a sua história, 60 anos depois, ainda se escuta lá. Porque um justo caminhou por essa terra. Por circunstâncias da vida, fez com que ele quebrasse e não tivesse como honrar suas contas. Saiu ele então pelo mundo, arrumou um lugar, angariou dinheiros e fundos e voltou. E os parentes que foram ver aonde ele morava, diz que ele morava muito pior do que quando morava no Urubici, porque a sua preocupação o assombrava dia e noite. Ele tinha que pagar as dívidas daquelas pessoas a quem ele ficou devendo no passado. Honrou suas dívidas e pagou o juro daqueles homens, assim como eles assim o determinaram. Cumpriu tudo o que devia, voltou para sua casa em paz. Quando eu visito para São Paulo, fico na casa das minhas primas, as filhas deste homem, que os meus olhos conseguiram ver, do qual o Senhor o guardou. E eu estive presente no 50º de bodas de casado, e fui convidado para os 60 anos, e fui convidado para os 65 anos, quando o Senhor assim o levou, ele e sua amada esposa. Por quê? Porque Deus faz com que o justo permaneça sobre a terra, para que todos saibam que o justo permanece fiel ao Deus a quem ele serve. Eu não conheci ninguém que durasse tanto. Muitos anos. E qual era o conceito dentro da sociedade? Este homem que mora nessa casa é um homem justo, porque suas atitudes são corretas. E a casa dele ficava perto da rodoviária, ficava, não fica até hoje. E aí o que acontecia? Tinha alguém que não tinha onde dormir na rodoviária, alguém que não tinha o que comer, perdeu o ônibus. A sociedade fazia o quê? Tem uma casa ali, que se você for pedir comida e pouso lá, ele vai acolher você, porque aquele homem é um homem justo. Que vida digna, hein, irmãos? Será que alguém na nossa sociedade, será que alguém na nossa rua, será que alguém no nosso prédio pode dizer, aqui nesse prédio existe um homem justo, existe alguém que teme ao Senhor. Aqui nesse bairro nós temos alguém que verdadeiramente espelha a glória de alguém certo e correto. Não um justão, cheio de regras e regulamentos, mas alguém que demonstra a justiça de Deus pela prática. É estes que o Senhor busca para ser seus servos, é este que o Senhor busca para ser os que verdadeiramente temem o seu nome e o dignificam com sua vida e sua conduta. É estes que Deus espera verdadeiramente que sejam os chamados pelo Senhor. Está na hora de nós consertarmos as nossas redes. Com certeza, está na hora. Chegou o momento de nós lançarmos redes ao mar? Chegou, porque Deus transformou, não o nosso ofício. Continuamos sendo pescadores, continuamos sendo vendedores, continuamos sendo estudantes, continuamos sendo o que verdadeiramente somos. Mas agora, com um novo foco, servir ao Senhor, aonde Ele nos tem chamado.